Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Nós vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre como usar o Python para o mercado financeiro. E nesses primeiros vídeos nós vamos falar sobre como recuperar dados financeiros de algumas fontes de dados na internet. A princípio, a nossa ideia era fazer um único vídeo sobre esse assunto, mas acabou que o vídeo ficaria extenso demais. Então a gente decidiu quebrar esse assunto em mais de um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como recuperar dados financeiros com Python usando o Yahoo Finance. Pessoal, eu estou com o Google Colab aberto aqui, que é a ferramenta que eu irei utilizar para programar em Python, ok? Mas vocês podem ficar à vontade em utilizar a ferramenta que vocês estiverem mais habituados, tá? Tem muita gente que gosta de usar o Jupyter Notebook, por exemplo. Eu vou usar o Google Colab porque eu gosto bastante dessa ferramenta aqui. Inclusive, o Google Colab permite que a gente crie sessões aqui no lado esquerdo da tela, e eu já tomei a liberdade de criar algumas sessões com os assuntos que serão assuntos dos nossos próximos vídeos, ok? E a sessão que a gente vai trabalhar hoje é essa daqui, Yahoo Finance. Bom, para começar o vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui o site do Yahoo Finance. Aqui, ó, a gente tem essa opção aqui, a última opção, a penúltima, que são ações. Se a gente clicar nela aqui, ela vai entrar nessa página aqui, que ela mostra os ativos separados por setores, tá? Então a gente tem aqui o setor de energia, petróleo e gás, o setor de indústria financeira, saúde farmacêutica, tecnologia e telecomunicações e tecnologia, indústria alimentícia, indústria de manufatura, serviços diversos, varejo e assim por diante. Tá? Eu vou entrar só para pegar como exemplo aqui, indústria financeira. Vou pegar o primeiro exemplo aqui, que é o Itaú. Tá? E aqui a gente consegue ver o símbolo de cada ativo. Aqui no caso eu tenho o símbolo do Itaú, que é itub4.sa. Vou copiar esse símbolo aqui, que a gente vai usar esse símbolo para conseguir recuperar os dados das séries históricas de cotações do Itaú, aqui no Google Colab, tá? Então eu vou começar programando o seguinte, eu vou importar algumas bibliotecas que a gente vai usar ao longo desse vídeo aqui. Então eu vou importar, a primeira biblioteca vai ser o Pandas Data Reader .data, e eu vou chamar de web. Outra biblioteca que eu vou importar vai ser o matplot lib.pyplot, eu vou chamar de PLT. Shift Enter para executar a linha de código. E duas coisas que eu vou fazer aqui também é o seguinte, eu vou criar duas variáveis. Como a gente vai extrair os dados de séries temporais, então eu vou criar duas variáveis relacionadas ao a data de início e a data final dessa série histórica. Então eu vou criar aqui data início, ela será uma string, tá? Nesse formato aqui, ó. Vou colocar de 2006, colocar 01, o mês e o dia, tá? E a data final, no mesmo formato. Vou colocar aqui 2020, colocar o mês 7, e dia 1º, ok? Shift Enter para executar a linha. E agora a gente vai recuperar os dados do Itaú, usando aquele símbolo que a gente copiou do site. Então vou criar aqui uma variável chamada itub, que vai receber o web. Eu vou chamar o método dataReader. Esse método ele exige alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é o símbolo do ativo que a gente quer recuperar a série histórica. No caso, a gente já copiou o símbolo lá do site, né, itub4.sa. O segundo parâmetro é o data source, né, que no caso é a fonte de onde a gente está recuperando esses dados. No caso aqui é o Yahoo. O terceiro parâmetro é o start, que é a data início. A gente já declarou essa variável lá em cima, né? E o último parâmetro é o end, que é a data final. Vou dar um Shift Enter aqui para executar essa linha. Se eu digitar agora aqui itub
Shift Enter, ele vai mostrar para a gente os dados que ele recuperou. E ele recuperou esses dados no formato de um data frame. A gente consegue ver isso se eu digitar aqui type, né, chamar a função type e passar a variável YouTube, dá um Shift Enter aqui, ó, ele mostra que isso daqui é um data frame. Tá? Só para a gente entender esse data frame aqui, as linhas estão separadas por data, né? São dias, separadas pelos dias, e as colunas estão separadas pelo preço da máxima, preço da mínima, o preço de abertura, preço de fechamento, o volume negociado no dia e o preço de ajuste. Tá? E a gente consegue manipular esses dados da forma que a gente consegue manipular qualquer data frame. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso, inclusive, plotar um gráfico. Eu vou pegar aqui o preço de ajuste, por exemplo, e vou plotar um gráfico com os preços de ajuste. Então, posso vir aqui, colocar YouTube, pego o preço de ajuste e chamo o método plot, a função plot aqui, e ele vai plotar todos os preços de ajustes desde da data que eu selecionei, né, no período da data que eu selecionei. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, eu vou criar uma coluna nova aqui, só para mostrar para vocês. Eu vou criar uma coluna nova chamada amplitude, né, que ela irá conter os valores com a diferença entre o preço da máxima e o preço da mínima. Então eu vou criar aqui, ó. Vou criar, ela vai se chamar YouTube amplitude, e ela vai receber YouTube, o preço da máxima, menos YouTube, preço das mínimas. Shift Enter. Se eu digitar agora YouTube e der um Shift Enter, perceba que agora a gente tem uma coluna nova com a diferença entre o preço da máxima e o preço da mínima, aqui localizada na última coluna do data frame. Ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui se eu não estou esquecendo nada. Não, acredito que nesse vídeo é isso mesmo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente consegue recuperar dados financeiros usando a API do Alpha Vantage. Até o próximo vídeo.